Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Rafael. O que vou contar aqui aconteceu na minha adolescência. Porém, foi uma experiência que nunca esqueci e que provavelmente não vou esquecer. Pois tem coisas na vida que a gente nunca esquece, por mais que a gente tente. Eu tinha uns 15 anos quando isso aconteceu. Era o ano de 1998. Eu costumava passar as férias na casa dos meus tios, em uma pequena localidade próximo de Anápolis, que fica aqui em Goiás. A casa deles era bem simples, com varanda voltada para o terreiro. Mas para mim e os meus primos, aquilo era o paraíso. Acordávamos bem cedo para começar o dia. Tomávamos café com bolo e passávamos o dia entre cachoeiras, cavalos e pescarias. Não havia videogame e muito menos internet, mas havia a liberdade da roça, o que era muito melhor. Nós éramos em 4 primos. O João era o mais velho e tinha 18 anos naquela época. Ele era o que sabia de tudo: dirigir, laçar, caçar, consertar, tudo o que você pudesse imaginar. Tinha também a sua irmã, a Carla, que na época tinha 17 anos. O Marquinhos, que era da minha idade, o meu parceiro de aventuras, e eu, é claro. Nosso passeio favorito era para um açude, a uns 25 quilômetros dali, por uma estrada de chão que passava entre pastos e cerrado. O açude era imenso, com água muito limpa e boa para se banhar. Passávamos o dia pescando, rindo e conversando. Era muito bom, mas a nossa felicidade mudou naquele dia. Acordamos tarde naquele dia, O céu já estava bem claro. Foi quando o João sugeriu irmos até o açude, algo que logo concordamos em fazer. Levamos tralha de pesca, comida e uma lanterna grande. O meu tio me emprestou sua caminhonete velha, uma F1000 azul. Chegamos lá perto do meio-dia e ficamos no açude o dia inteiro. Quando menos percebemos, o sol já estava se pondo. Recolhemos tudo às pressas e pegamos a estrada de volta. O João acelerava muito, tentando chegar antes de anoitecer. Mas em poucos minutos, o breu do interior tomou conta de tudo. Era somente nós e os faróis do carro iluminando a estrada. Eu estava na frente junto com meu primo, atrás ia a Carla e o Marquinhos. Foi então que o Marquinhos gritou da caçamba. Foi um grito de puro terror, Ele batia na janelinha, apontando para trás. Ele estava com os olhos arregalados e dizia assim: "Acelera, acelera, tem um bicho seguindo a gente. Acelera, João." Após falar aquilo, a Carla acendeu a lanterna e jogou o facho de luz para trás. E o que vimos, eu nunca vou esquecer. A uns 6 metros da gente, vinha correndo uma criatura sombria. Tinha o tamanho de um homem, mas se movia em 4 patas, como se fosse um cavalo correndo muito rápido. O seu corpo era coberto de pelos escuros e longos. Quando a luz bateu no rosto daquilo, vi o quanto era feio. Aquilo não era cachorro, e muito menos um lobo. Era uma coisa que parecia os dois. Tinha dentes saltados para fora, orelhas muito grandes e olhos que eram quase humanos, que estavam nos encarando fixamente. O João pisou fundo quando vimos aquilo. A caminhonete chacoalhava muito, mas aquela coisa continuava vindo, a todo vapor. Aquilo era muito rápido. Nenhum animal comum correria daquele jeito. Cada clarão da lanterna naquilo, víamos ainda mais aquela coisa grotesca. Pernas meio quebradas, orelhas que balançavam,
e uma boca que parecia sorrir. Era algo muito sinistro, Sam. Foi quando de repente aquilo saltou. Foi um salto muito sombrio. Por um segundo, aquela coisa parecia que ia cair sobre nós. Foi quando o Marquinhos se jogou para o lado, gritando com muita dor. A criatura caiu na estrada, mas continuou correndo incansável. Aquela perseguição durou por alguns minutos, mas para nós pareceram horas. Foi muito assustador. Cada curva que a gente fazia, aquela coisa se aproximava cada vez mais. Era muito sinistro ver aquela coisa a poucos metros de nós. Só quando passamos pela porteira da fazenda Santo Antônio, que aquela criatura parou. Ficou parada no meio da estrada, iluminada pela lanterna da Carla. Seus olhos brilhavam na escuridão, em um tom meio amarelado. Depois daquilo, ele simplesmente se virou e sumiu correndo rapidamente para a mata. Depois da estranha experiência, Sam, ninguém disse nada o restante do caminho. O João dirigia olhando pelo retrovisor. A Carla tremia com a lanterna em suas mãos. O Marquinhos, coitado, ele estava paralisado, assim como eu. Quando enfim chegamos na casa do meu tio, ele veio muito bravo, mas ao ver nossas caras brancas e suadas, ele se calou. Assim que saímos, contamos tudo para ele. O meu tio ouviu tudo em silêncio e depois falou: "Essa coisa que vocês viram só pode ser um lobisomem." Ele disse que o povo daquela região conhecia a história, que aquela criatura rondava o açude havia anos, que muitos já tinham visto aquela horrenda criatura, mas poucos falavam por medo de zombaria. Contou casos de vaqueiros, caminhoneiros e famílias inteiras que eram assustadas por aquele mesmo ser, sempre nas noites de lua nova, ou se não de lua cheia, sempre perto daquele açude. Depois de tudo, entramos todos para dentro de casa, tomamos um banho e fomos dormir. Naquela noite, Sam, dormimos todos no mesmo quarto e com a luz acesa. Só então que depois de calmos, que o Marquinho tinha 3 arranhões fundos no braço, marcas como se fossem de garras. E ele disse que aquilo tentou puxá-lo quando saltou sobre nós. Depois daquilo, Sam, nada mais foi igual. O Marquinhos passou a ter pesadelos e nunca mais quis voltar para a casa dos tios. A Carla se tornou evangélica. Dizia que viu o mal de perto e que precisava de proteção divina. Essas coisas. O João ainda mora com sua família no interior, mas eu nunca mais pisei naquele açude. E aviso a todos para tomar muito cuidado naquela estrada, principalmente quando for de noite. Eu, Sam, sempre que volto para Goiás, eu me lembro dessa estranha experiência. Nunca mais andei por aquelas regiões de noite. As pessoas riem de mim, acham que é superstição, mas elas não sabem o que vê. Muitos dizem que lobisomem é lenda, que zombam e dizem que só acreditam vendo. Mas eu, Sam, desejo que ninguém nunca veja essa criatura, pois só sabe o terror quem passou por essa estranha experiência, como eu passei naquela estrada sombria. Bem, existem coisas que a ciência não explica, Sam. Seres que vivem nas sombras, que somente o povo do interior ainda respeita. Coisas que só acredita quem vê. E eu vi, Sam. Espero nunca mais ver na minha vida. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo
esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.